A pauta agora é eleições municipais, porque as 6 principais pesquisas de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo, divulgadas ao longo desta semana, mostraram movimentações significativas na disputa. Guilherme Boulos e Ricardo Nunes aparecem numericamente à frente em 3 pesquisas cada. Pablo Marçal, por sua vez, não lidera nenhuma das principais sondagens, mas aparece empatado tecnicamente com os outros candidatos em alguns dos levantamentos. Todas as sondagens divulgadas até ontem indicam empate técnico. Grande parte delas, inclusive, aponta empate triplo dentro de margem de erro, o que indica a possibilidade de um segundo turno entre 2 dos 3 candidatos mais bem colocados. Zé, quero já chamar aqui para a nossa conversa, tua análise também, porque esse cenário embolado é o que a gente vem se repetindo aqui ao longo, pelo menos, dos 3 últimos dias que a gente está conversando aqui no 3 em 1. Foi o fim da propaganda eleitoral na TV e no rádio, último debate que foi um importante espaço, né, e também ponto de contato para o eleitor. Aparentemente foi um debate suave, tendo em vista os outros que a gente acompanhou, né? Algumas propostas foram de fato levadas em foco. Agora, de fato, esse resultado que vai se apresentar no próximo domingo não dá para trazer nenhum palpite, né? Desde o início eu dizia, né? É muito difícil de saber quem será o próximo prefeito de São Paulo a partir de janeiro, né? E muito difícil dizer também, eu dizia lá atrás, quem vai para o segundo turno. Eu até achei que aconteceria de o quarto elemento está aí nessa disputa para o segundo turno, e ficaram 3. Eu acredito em pesquisas, não acredito em pessoas que manipulam pesquisas. Existem pesquisas manipuladas? Sim, mas a tecnologia da pesquisa, ela é científica e ela é matemática. E acho que o sentimento que se vê em São Paulo é isso aí, é o empate dos 3. Qualquer coisa pode acontecer. E por que São Paulo virou esse, vamos dizer, esse embate geral? Porque São Paulo é a maior cidade do país, o maior orçamento e todas as atenções estão aí exatamente em São Paulo. E mais do que isso, a maneira de se fazer campanha eleitoral e esse grande debate novo, a novidade das mídias sociais, das plataformas e da campanha através da internet, né? Tudo isso está presente em São Paulo. São ingredientes novos. De São Paulo está saindo uma coisa nova que será analisada exatamente aqui no Congresso Nacional, é o que eu tenho ouvido por aqui. Então, acho que é isso mesmo, né? Esse empate triplo aí, não acho que ninguém pode dizer hoje eu vou para o segundo turno e muito menos eu vou ganhar. Só o Pablo Marçal que está dizendo que ganha no primeiro turno, né? É a avaliação dele. Mas devo dizer que Lula e Bolsonaro perderam aí na possibilidade de voto cabresto, como diz aí a presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, falando em padrinhos políticos, né, Gani? O quanto esses padrinhos políticos devem ser explorados agora ou, de fato, nem dá mais tempo para isso? Não dá mais tempo. No primeiro turno, eles ficaram aquém do esperado. A gente imaginava o Bolsonaro entrando em campo do lado do Ricardo Nunes. Isso não aconteceu. Foi um apoio muito discreto e até do presidente Lula para Guilherme Boulos também foi um apoio bastante discreto. Vamos ver como é que, caso, né, um desses candidatos, claro, vá para o segundo turno, ou os 2, como é que vai se comportar aí tanto Jair Bolsonaro quanto o presidente Lula, né? Mas, de qualquer maneira, quem foi fundamental para o crescimento de Ricardo Nunes foi, aí sim, o padrinho Tarcísio, que é o governador de São Paulo. Esse sim foi bastante relevante na campanha de Nunes. Mas concordo com o Zé, o cenário é absolutamente indefinido e a gente pode ter aí 3 cenários possíveis, né? Um segundo turno entre Boulos e Nunes, Nunes e Marçal, ou Marçal e Boulos. Nenhuma hipótese está descartada. Aliás, as pesquisas são muito divergentes nesse sentido. Como que você vê, Segré, esse momento, né, em que a gente está às vésperas, 2 dias do primeiro turno, sem nem conseguir dar um palpite do que vai ser, né?
Nada. Qualquer pessoa que arrisque um resultado pode errar ou pode acertar. É na sorte. Ninguém conhece especificamente o pensamento de cada eleitor e somos muitos. Mas o presidente Lula ia fazer hoje, me parece, ou amanhã, uma caminhada junto com o candidato Boulos, o que prova que está querendo dar um empurrãozinho final, o que não acontece com o presidente Bolsonaro a respeito de Nunes. Ontem até eles fizeram uma live, né? Sim. E eles tinham desmarcado, mas acabaram fazendo isso antes mesmo do debate. E isso pode mostrar uma vontade do presidente Lula de alavancar o seu candidato. Tem muita gente dentro do PT que não quer que o Boulos ganhe, porque está colocando um problema para o próprio PT. Não é um candidato próprio, um candidato por transferência. Então, o crescimento do Boulos como um representante da esquerda numa cidade tão importante como São Paulo pode atrapalhar um pouco o desenvolvimento do PT para as próximas eleições. Mas eleição é democracia e qualquer resultado dentro da democracia é válido. E aí, Piperno, consegue decifrar alguma tendência do que vai ser? O segredo tocou em um monte de pontos extremamente importantes. A história do Boulos, do PT e tal, ela é muito real. O Boulos é o candidato do Lula, o PT faz parte da chapa, indicou a vice, a Marta, mas há muita gente no PT, sim, que vê o Boulos como o Lula do amanhã. E aí olha para o lado, bom, e nós aqui do PT? Qual vai ser o nosso papel? A gente vai passar a ser apenas um coadjuvante? Lembrando que o PT foi primeiro ou segundo nas 9 eleições para presidente até hoje. Mas esse papel no pós-Lula, ele certamente é algo que está em dúvida. Segundo, o PSOL hoje, ele já se torna maior que o PT em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Florianópolis e mais algumas outras importantes. E isso para o PT realmente é muito significativo. O presidente Lula, ele entra assim nessa reta final na campanha do Boulos, a live de ontem, a caminhada de amanhã, foi na casa do Boulos gravar programas e tal. Ao contrário do presidente Bolsonaro, que joga parado aqui em São Paulo, só que tem uma coisa, o Bolsonaro, se quiser, ele participa do segundo turno. O Lula a gente não sabe, porque seja Nunes ou o Pablo Marçal, Bolsonaro vai ter margem para manobrar. Você acha que o Bolsonaro apoiaria no segundo turno, por exemplo, o Marçal, se ele fosse contra o Boulos? Nossa, mas de braços abertos, feito o Cristo Redentor e tal, correndo. Mas por exemplo, o Carlos Bolsonaro já trocou, né, muitos afagos aí, mensagens carinhosas com o Pablo Marçal, e é só ver nas pesquisas, Soraya, como a Bolsolândia está entrando de cabeça na campanha do Pablo Marçal. Agora, tem uma coisa, Lula tem muito a perder se o Boulos não for. Da mesma forma que o governador Tarcísio sairia muito arranhado caso o Ricardo Nunes fique fora. Isso também se aplica a Minas Gerais. O governador Zema entrou com tudo na campanha do deputado Mauro Tramonte, que agora que liderou o tempo todo, mas que nessa reta final está em tríplice empate com o prefeito Fuad e com o bolsonarista Bruno Engler. Então a cidade, por exemplo, o Bolsonaro também, ele aderiu, né, desde sempre, foi um importante cabo eleitoral da campanha do Ramagem, que até aqui não decolou. Então, o risco que o Lula corre aqui em São Paulo, caso o Boulos não vá para o segundo turno, é o mesmo do Bolsonaro lá no Rio de Janeiro. E aí, só no domingo à noite, a gente vai poder avaliar, né, quem foi que perdeu mais. Vamos ver como que foi o debate dessa quinta-feira, para a gente também continuar analisando, porque foi o último, né, antes das eleições de domingo. Começou de forma tranquila, mas depois foi marcado por alfinetadas entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Pablo Marçal voltou a acusar Guilherme Boulos de uso de drogas sem apresentar provas. O candidato do PSOL, então, apresentou um exame toxicológico. Vamos acompanhar. Hoje, mais uma vez, tentou me associar aqui ao uso de droga, falando de biqueira. Já tinha feito isso outras vezes, usando um homônimo, uma pessoa que tinha um nome parecido com o meu. Mas para a gente encerrar, de uma vez por todas, esse tipo de acusação, porque é baixo, porque ataca a família. Eu sou pai de 2 filhas e não aceito ter a honra atacada desse jeito, tá aqui. Fiz o exame toxicológico, vai subir agora na minha rede social. Faça o seu, Marçal. Faça o psicotécnico.
E mais provocações também vieram. Tabata Amaral provocou o Marçal ao dizer que ele continua usando o gesso no braço colocado após a cadeirada de José Luiz da Atena por encenação. Além do empresário, Tabata também criticou a gestão do atual prefeito Ricardo Nunes, que também foi alvo de ataques de Boulos. Bom, a gente viu aí um resumo do que foi o debate de ontem. Os 2 primeiros blocos, de fato, as propostas dominaram, né? Algumas discussões vieram aparecer a partir do 3º bloco, com os ataques mais intensificados. Ninguém levou advertência. O mediador do debate, o jornalista César Tralli, no começo do debate, inclusive, pediu para que fosse um encontro civilizado, né, em respeito ao eleitor. A apresentação, inclusive, daquele teste toxicológico fugia das regras, né, que eles não poderiam apresentar nenhum tipo de papel, de carta, enfim, mas acabou ninguém sendo penalizado ali, tomando a advertência. Gani, você achou que foi um debate construtivo, né? Até por ser o último, o que tinha que ser dito, foi dito, não dá mais tempo de nada. E o que você pode analisar do que foi esse encontro de ontem? Dentro dos debates, tirando a sabatina da Jovem Pan, que foi a melhor de todas, onde a gente mais ouviu aqui propostas, né? Mas dentro dos debates foi o mais construtivo, até porque eu acredito que, além das regras colocadas e impostas, também ninguém queria arriscar muito numa reta final, né? Quer dizer, um tom muito agressivo, uma provocação, poderia passar do ponto e ter um efeito contrário, né? Sem muita margem de manobra, sem rota de correção, porque não dá mais tempo. Então, acho que todo mundo, em certo sentido, é claro que teve algumas provocações, mas em certo sentido, Soraya, todo mundo jogou mais ou menos na defensiva e se defendendo, né? O Guilherme Boulos chegou ao ponto lá de levar o exame toxicológico, né? É claro que ele não tinha obrigação disso, mas num contexto político faz parte ele mostrar esse exame para não deixar nenhuma margem de dúvidas, enfim. Mas foi um debate mais morno, né? Que trouxe propostas, mas eu não sei se nos tempos que a gente vive, né, o morno agrada muito, principalmente, né, no espetáculo midiático. A gente está vivendo mesmo uma fase em que os debates, a gente está até esperando, né? Quando a gente assiste um debate, a gente espera ver esse tipo de reação, o que é completamente, parece que a gente está vivendo em outra fase da vida, sei lá, né? Porque é cadeirada, é soco, e o debate não é para isso, né? Para que os candidatos consigam apresentar suas propostas e para que os eleitores consigam ter certeza em quem votar, né? De uma forma geral, né, Segré, os candidatos depois do debate falaram que viram o debate como algo positivo, né? Que foi de fato construtivo, conseguiram falar de suas propostas melhor do que foram nos outros. Vai ser positivo para todos e todos estão tranquilos com a sua participação. Eu gostei muito de um debate, eu não lembro exatamente a cidade em que um dos candidatos pergunta para o outro candidato se ia asfaltar a rua e deu um nome. E o outro candidato falou, claro, nós vamos asfaltar a rua. E o candidato que questionou falou, não existe essa rua. É o nome de um jogador de futebol, Nossa. Não lembro de quem era. Então, isso é legal. Eu gostei, porque era jogar de uma forma que a audiência, o eleitor, está querendo ver. Não é apenas a proposta. Se a gente avalia a proposta, você fecha o olho e que alguém leia a proposta. Te juro, você não vai saber se essa proposta é do Boulos, aqui em São Paulo, do Marçal, do da Atena, da Marina Helena, da Tabata, do Nunes, porque todas as propostas são as mesmas. Não, vamos melhorar a saúde, vamos melhorar a educação, vamos melhorar tudo. Mas depois acontece que não é tão assim. De qualquer maneira, eu senti esse debate como se fosse, parafraseando meu amigo Piperno, um jogo de final de Copa do Mundo, faltando 1 minuto, em que ninguém quer arriscar nada para não levar um gol de contraponto. Então esperamos,
vamos até o final e a gente decide nos pênaltis, mas não arrisque nada. Essa foi a sensação que me deu. A gente sabe que quando envolve propostas, né, segurança, saúde, educação, emprego, todas essas preocupações acabam de uma forma ou de outra conectando, né, todos os brasileiros. Mas tem alguns assuntos em comum, por exemplo, valores pessoais, que isso acaba, então, diferenciando um voto do outro. Você acha isso, Piperno? Os valores pessoais, eles, é claro, eles acabam estabelecendo fronteiras importantes entre o pensamento de um e de outro, entre personalidades, né? Entre até mesmo questão de caráter. E eu acho que é lícito, sim, que se pergunte. A gente, olha, aqui em São Paulo, o Segré, não sei se já estava aqui no Brasil na época do célebre debate para prefeito de São Paulo, no qual o jornalista Boris Casoy pergunta para o Fernando Henrique Cardoso se ele já tinha fumado maconha. E essa pergunta, ela ecoou por décadas, porque toda hora muita gente se lembrava disso e atribuía a derrota do Fernando Henrique. A resposta é um pouco hesitante que ele deu naquele momento. Mas, por mais que na hora a gente possa julgar que aquela pergunta não tenha lá muito sentido, com a capacidade, não tenha lá muita relação com a capacidade de gestão de uma mega metrópole como São Paulo, o eleitor tem sim o direito de também conhecer aspectos pessoais da vida de cada candidato. Até porque, Soraya, ele vai se lembrar disso. Ele vai se lembrar se o Segré, se o Wallace, se eu, se algum de nós já fumou ou não maconha, porque a gente confessou isso num debate. Agora, ele não vai se lembrar daqui 2, 3, 4 anos, que no debate da TV Globo, o Pablo Marçal prometeu criar 2 milhões de empregos na periferia de São Paulo. Aliás, eu fiquei até imaginando onde é que ele vai arrumar esse contingente humano todo, né? Agora são 4h28, pessoal da rádio faz um rápido intervalo. A gente segue, então, repercutindo o debate de ontem. E aí, Zé, o que você achou do debate de ontem? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que nada ali é por acaso. Todos os candidatos têm um batalhão de assessores, né, e têm especialistas, e que analisam através de pesquisas qualitativas, né, eles reúnem pessoas que nem sabem para quem estão trabalhando, né, para assistir os debates, né, os debates anteriores, e ali eles avaliam qual é o significado e o que representa qualquer posicionamento durante o debate ou durante a fala na televisão. É ali que tenta ganhar a alma do eleitor e o posicionamento do candidato vai exatamente nesse sentido. Então vamos partir aqui da ideia de que nada é por acaso, a não ser quando alguém é muito provocado e que sai do script. Ali ele perdeu. E a gente viu ali naquele quadro, né, que o prefeito estava bastante preso ali a uma metodologia de ficar longe dos debates e das polêmicas, né? O Ricardo Nunes ficou mais assim. O Boulos, mais solto, foi orientado no sentido de que ele é que tinha que fazer a diferença, ele é que tinha que ir à luta, entender os marqueteiros dele de que essa beligerância toda beneficiava os dois, ele e o Marçal. E o Marçal também tentando já, com base em pesquisas e tal, tentando demonstrar que não é tão mal assim, não é tão descontrolado. Então, este é o quadro. Daí, aquela primeira parte, todo mundo ali tranquilo, discutindo propostas, e no finalzinho ali é que começaram esses ataques, já no sentido de administrar o debate e deixar, por último, qualquer tipo de ataque pessoal. Eu acho o debate muito importante. Eu tenho certeza, eu conversei aqui, tenho certeza que haverá uma legislação nova sobre debates, né? Já houve, do início de debates para cá, já houve várias regulamentações e a eleição para prefeito e vereador é uma espécie de laboratório. Então, haverá uma regulamentação nova para os debates no país. Mas eu acho bom, é o momento em que o eleitor vê o candidato sem o assessor, sem script, né? E livre de gravações, e isto é muito importante. Então, esse debate meio que empatou. Então, é uma situação que reflete exatamente o quadro da disputa em São Paulo. Todo mundo com medo
e sabe que um detalhe pode jogar tudo por água abaixo. Só para fazer mais um giro em relação ao que o Zé falou, vocês também acreditam, começando aqui pelo Gani, que os debates precisariam mudar o seu jeito de ser feito para que esse tipo de embate entre os candidatos não acontecesse mais? Soraya, o que foi, assim, de muito ruim foi a cadeirada, né? Ali, sim, passou do ponto. É claro que também teve algumas acusações graves, né? Que também, do ponto de vista ali verbal, né? Acabaram passando do ponto. Agora, eu também não gosto muito de excesso de regras para regular as relações, né? Imagina você chegando aqui na Jovem Pan e aí tem uma série de regras, isso pode, isso aqui não pode, nas relações humanas, né? Isso gera uma artificialidade e a gente gosta do natural, né? Da espontaneidade. Então também o excesso de regras, se o pêndulo for muito para o outro lado, vai ficar um debate absolutamente chato. Como disse o Segré, cada um vai ler lá um teleprompt, né? Vai ficar lendo lá a proposta e você já não vai mais saber quem que é quem. Então, eu acredito que tem que ter algum tipo de regra para coibir uma cadeirada, voar copo, esse tipo de coisa, né? Acho que nem precisaria de regra, né? Meio senso, né? Até porque também o eleitor, ele tem o discernimento de saber quem está certo, quem está errado, e ele pode punir nas urnas. Então, eu vejo que também esse excesso de regras pode tornar o debate insosso e politicamente inviável. Você também acha, Segré? Quando você tem um prefeito, um governador, um presidente, eles vão ter uma característica nas suas funções, pressão o tempo todo. Se um dos candidatos não consegue segurar a pressão num debate, eu não sei se ele emocionalmente está pronto para ocupar esse lugar, porque vai ter muita pressão. E na pressão não dá para sair jogando cadeirada ou socando a outra pessoa porque pensa diferente ou porque talvez está questionando o acionar do candidato ou então prefeito, governador ou presidente. Já quando são outros tipos de cargos, deputados, vereadores, inclusive, é uma questão mais consensual. Então, aí seria um pouco mais tranquilo. Mas, especificamente nisso, eu não acho que precise uma regulamentação para estabelecer o grau de educação que o candidato deverá ter em determinada circunstância. Não é educado jogar uma cadeira em nenhuma pessoa, muito menos num candidato num debate televisivo, até por uma questão de certamente não dar um bom exemplo para a sua família, se tiver filhos pequenos, eventualmente, o teu pai joga uma cadeirada no outro candidato porque pensava, porque provocou, e o debate está feito para isso, para provocar mesmo, para ver qual é o grau de resposta, qual é a forma de responder a um questionamento do outro candidato, tentando um candidato diminuir a chance do outro, é do jogo. Agora, me parece que se tiver uma regulamentação no dia de amanhã, para mim deveria ser muito contundente. Tem agressão física ou verbal, está fora da contenda. O TSE deveria abolir essa candidatura, porque a pessoa não está emocionalmente capacitada para esse cargo. Voltando a falar especificadamente da cadeirada, Piperno, você acha que esse fato, né, acaba desgastando a imagem tanto do Datena quanto ao Marçal, quando a gente voltou a falar, né, dessa imagem pessoal, a questão pessoal que o eleitor escolhe o candidato? Eu acho que naquele momento isso é muito curioso e o tema é muito bom. Eu acho que a cadeirada foi um péssimo exemplo, né? Aliás, um caso raro de baixaria extremada no debate. De qualquer forma, naquelas primeiras pesquisas feitas logo depois, não houve prejuízo ao Datena. Ele começou a desabar mais tarde. A campanha dele foi muito mal conduzida e tal, e ele acabou se tornando quase que um candidato nanico nessa reta final. Pablo Marçal, naquele momento, eu imaginei que até talvez alguma estratégia de vitimização, ele pudesse subir muito, mas naquele momento ele também ficou mais ou menos estável, subiu agora nessa reta final. Então, às vezes eu também coloco um pouco em dúvida os desejos do eleitor em relação a essa coisa de circo, de reality show. Agora, de qualquer forma, Soraya, eu acho que regra de debate tem que ser estabelecido
pelo veículo promotor e pelos candidatos envolvidos. Ponto. Cada um faz de um jeito. Nós assistimos pelo país todo, em outras campanhas, debates nos mais diferentes formatos. Todos eles acordados entre os veículos de comunicação e os participantes. É só, não tem mais que ninguém entrar no jogo.